duelo da Supercopa do Brasil, que é agitando essa rivalidade aí interestadual. Vamos ouvir então o que falou o Abel Ferreira e também o Rogério Ceni. Façam o que quiser, marquem os jogos quando quiser, de 2 em 2 dias, 3 em 3 dias, nós não queremos saber, nós queremos é jogar. Já falei muito sobre isso, se acham que o melhor é meter uma Copa e uma Recopa no meio e uma Supercopa no meio, não há problema, nós estamos aqui, é para jogar e para ganhar. E portanto, descansar, a gente descansa quando formos mais velhos. Sobre o Palmeiras, eu acho que na temporada passada o Palmeiras ganhou 2 títulos importantes, Copa do Brasil e Libertadores, o Flamengo ganhou o Campeonato Brasileiro, é isso que dá direito a que esse jogo se realize, aconteça, né? E agora nós vamos para uma nova temporada. Logicamente o Palmeiras é uma equipe forte, que a gente tem um respeito muito grande, nós já enfrentamos, eu pude enfrentar pelo Flamengo, o Palmeiras, lá, inclusive em Brasília nós jogamos essa partida. E vai ter um novo confronto. Vamos tentar escrever uma nova temporada já num primeiro confronto importante nesse domingo. Domingo tem mais, hein? O jogo é às 11 horas da manhã. Quem chega melhor? Os últimos 6 jogos entre Flamengo e Palmeiras antes da Supercopa. De Flamengo e Palmeiras. Então o Flamengo tem 4 vitórias, um empate e uma derrota, um aproveitamento de 72%, 15 gols marcados, 4 gols sofridos. O Palmeiras tem aí um desempenho de 78%, quase 2 gols por jogo, essa é a média, e 4 gols sofridos. Vou colocar o Pedro Henrique Torre aqui na nossa conversa. Claro, são números do que os times fizeram nessas últimas partidas, mas muitos aí com equipes reservas, contextos diferentes. O fato é que a gente sente que o Flamengo, se o Palmeiras, Pedro, apresentou alguns problemas assim de retomada de ritmo de jogo, acho que isso no caso do Flamengo já ficou para trás, ou tem algum jogador que ainda está mais ou menos, hein, Pedro? Tudo bem, Bruno? Bom dia para você, bom dia também para Mari, Eugênio, Marra. Prazer participar com vocês aqui mais uma vez. Olha, o Rogério Ceni tem quase o time ideal, quase o elenco ideal assim para esse jogo de domingo, né? Só o Pedro mesmo que não deve ter condições de compor pelo menos o banco de reservas ali. Ele se lesionou no clássico contra o Botafogo na coxa esquerda. Na manhã desta quinta-feira, treino no Ninho do Urubu. O Pedro ainda não tinha ido a campo até pouco tempo atrás. Ontem fez só um circuitinho ali com um fisioterapeuta, participando de uma atividade bem mais leve no gramado. Então parece mais difícil assim a presença dele. Fora isso, não tem nenhum tipo de problema. Até o Diego Alves, que sentiu um pouco de dor no joelho direito na partida contra o Madureira. O Ilharão até brincou, né? Qualquer coisa eu assumo aí o gol, não tem problema nenhum. Mas o Diego Alves está bem, o Ilharão vai poder continuar ali na defesa ao lado do Rodrigo Caio. Então é o Flamengo ideal, que chega num ritmo até surpreendentemente bom, né? Para apenas 2 partidas na temporada, uma intensidade muito boa. A expectativa do clube é boa para essa partida, do elenco ali, do departamento de futebol. O Flamengo treinando hoje pela manhã, treina também amanhã pela manhã no Ninho do Urubu e à tarde viaja para Brasília. Sábado treina no CT do Brasiliense e aí domingo defende a sua Supercopa do Brasil. Pelo menos está garantido até domingo. Depois disso, o Flamengo tem que trabalhar mais um pouquinho para ficar de novo com esse escudo, esse brasão na camisa. Ô Marra, aí a gente vai falar um pouquinho sobre o Flamengo para esse confronto contra o Palmeiras. É claro que a gente pode analisar o elenco e falar quem tem as peças melhores, enfim, mas eu acho que uma questão que pode ser uma vantagem para o rubro-negro também é o ritmo de jogo, né? O elenco principal já vinha jogando, a parte física impressionou muito, principalmente na última goleada no Campeonato Carioca. Sim, o Flamengo agora tem uma preparação melhor. É claro que isso não foi culpa do Palmeiras, porque o futebol no estado de São Paulo parou. E o Flamengo continuou jogando. Isso não é culpa do Palmeiras. Mas, por outro lado, aqui também não é uma caça à culpa, né? Aqui é também uma questão de análise. O Flamengo vem num crescimento, inclusive físico. E o físico, ele faz a diferença em alto nível de competitividade. Eu tenho as minhas curiosidades para o jogo. Eu tenho gostado muito de um posicionamento agressivo
O Flamengo joga com... Tira o Diego. O Flamengo joga com todos os jogadores, o Diego Alves, todos os jogadores no campo de ataque. Mas é claro, foram 2 jogos com uma competitividade diferente. Foram 2 jogos de estadual. O Flamengo talvez seja convidado a jogar um pouco mais no seu campo de defesa durante boa parte do jogo, porque o Palmeiras também tem argumento para jogar. Felipe Luiz, se a gente pega um mapa de calor, um mapa de posicionamento, um posicionamento médio dele nos últimos jogos, ele vira ponta praticamente. Como vai ser esse comportamento pelos lados do campo? Eu tenho as minhas curiosidades. Pelos lados do campo, o Palmeiras vai conseguir pressionar, o Flamengo vai conseguir pressionar o Palmeiras? O que o Abel vai fazer para diminuir isso, essa amplitude que é feita até com os laterais? Tô louco para ver isso domingo de manhã. Acho que vai ser bem interessante. Não, e assim, essa questão que o Eugênio levantava também, Eugênio, de velocidade do Palmeiras, que pode ter com o Rony, pode ter com o Wesley em cima do Isla, aproveitando o espaço do Arão, o próprio Rodrigo Caio, que ainda não está 100%, e naquele próprio jogo do Palmeiras com o Flamengo em Brasília, onde o Flamengo vence e embala para o título, você lembra, Eugênio, que os primeiros minutos é com o Palmeiras perdendo o gol em contra-ataque? Sim, eu acho que é muito desenho, em função das ideias de cada um, né? Das propostas de jogo de cada um. Para tentar responder a pergunta que está aqui embaixo, a impressão que eu tenho é de que o Flamengo chega melhor. Mas no jogo ali, como a gente viu ontem, né, a gente tinha a impressão de que o Bayern de Munique era melhor que o PSG. Inclusive no palpitão, né, Mar? Acho que os dois colocamos vitória do Bayern de Munique. A vitória foi do PSG. Porque o Bayern de Munique teve controle do jogo, teve volume, teve posse de bola, mas esbarrou numa defesa que o impediu de concretizar as mais de 30 tentativas de finalizações, apenas 2 entraram e 2 de cabeça. Enquanto o Paris Saint-Germain conseguiu uma vitória, fez 3 gols na casa do adversário, aproveitando os espaços dados pela defesa do Bayern de Munique. Então, me parece que o Flamengo chega forte, mas o Palmeiras tem todas as ferramentas para fazer um jogo e quem sabe que lhe dê até a vitória, né? Dentro de campo, que a gente vai precisar saber até que ponto o Flamengo vai conseguir impor a sua ideia de troca de passes, de movimentação entre os jogadores de frente, tabelas, triangulações, a defesa palmeirense, e não vai sofrer no contra-ataque muito forte do Palmeiras. Inicialmente a minha visão é de que o Flamengo chega melhor, mas isso é muito relativo, né, quando a gente fala do jogo desse tamanho. Quando a gente pergunta quem chega melhor, Marra, a gente falou aí sobre o aspecto físico, o próprio Eugênio estava fazendo a sua análise, mas também quando a gente analisa peça por peça, o Flamengo, querendo ou não, apesar de ser os 2 grandes campeões, o Flamengo ainda sai na frente? Ou você acha que não? Não, acho que o Flamengo está melhor hoje. O Flamengo está melhor hoje, sim. Ontem foi o primeiro jogo da volta das férias do técnico Abel Ferreira. Então a preparação para esse jogo é uma preparação que ela é melhor para o Flamengo. O que quer dizer isso? Possivelmente nada. Porque na hora que as coisas começarem a rolar lá, eu acho que até que quer dizer assim, viu, Mariana? Acho que o Flamengo vai ter mais a posse da bola, acho que o Flamengo vai jogar mais no campo de ataque, mas isso tudo agrada também o Palmeiras. Isso tudo não é algo assim que o Palmeiras fique inquieto. O Palmeiras sabe se defender. Ontem teve dificuldade pela troca de passes de defesa e justiça muito rápida no campo de ataque. E o Flamengo e o Palmeiras aproveita de jogada de lançamento para contra-ataque. Então, pode ser que o Flamengo tenha... A preparação do Flamengo é melhor para o jogo. Esse para mim é um ponto. O Flamengo está na frente. Mas em campo isso pode não dizer muita coisa. A semana inteira, né, Pedro? Enquanto o Palmeiras precisou viajar e a gente notou aí algumas dificuldades para esse início de temporada, o Flamengo avançou, atropelou quem tinha que atropelar nesses jogos que fez e teve essa semana inteira, ou está tendo essa semana inteira, Pedro. Bruno, a preparação do Flamengo foi toda mesmo para esse jogo da Supercopa, né? O grande primeiro jogo da temporada. O Rogério Ceni ele chegou uma semana antes, mais ou menos, do grupo principal. Aí o grupo principal se reapresentou, treinou 17 dias com o Rogério Ceni. São muitos elogios de que foram treinamentos muito intensos, trabalhando demais também a parte física. O time está se sentindo o elenco melhor mesmo, depois daquela temporada de Covid, calendário apertado, enfim, muito desgaste. Então, o planejamento do Flamengo foi exatamente nesse sentido. Até inicialmente
imaginava que poderia voltar ali na 4ª ou 5ª rodada do Campeonato Carioca, acabou que voltou apenas na 7ª, e aí teve um tempinho a mais para trabalhar, mas aí já tinha que voltar para, de fato, aquecer os motores para essa partida do próximo domingo. O planejamento é bem focado, sim, nesse primeiro desafio. O Flamengo sabe a importância que tem um jogo desse tamanho, assim, principalmente para o início de temporada, né? Primeiro cartão de visitas da temporada 2021. Ô Pedro, você nota a importância desse jogo? Quanto maior é do que a que era em relação ao Atlético Paranaense para o Flamengo? É a mesma taça. Troféu lá bonitão é o mesmo. Horário é o mesmo. Estádio é o mesmo. É a mesma importância? Há uma expectativa maior, assim, que a gente observa até nas pessoas do clube e também entre os torcedores, né? Claro que a gente não é uma situação normal, como era naquela vez que você tinha de fato presença de torcida, aquela super, ultra, mega empolgação ali daquele Flamengo de 2019, ainda com Jorge Jesus, mas há, claro, aquela expectativa por conta do rival mesmo, né? O Palmeiras, não é só o Palmeiras que vem duelando com o Flamengo nas últimas temporadas. É também o Palmeiras campeão da América. Mais do que o campeão da Copa do Brasil, é o campeão da América que sucedeu o Flamengo. Então, é um embate interessante. Os jogadores falam que gostam mesmo de participar disso daí. E contra o Atlético Paranaense foi um pouquinho diferente, assim, com todo respeito ao clube paranaense. Não tem esse poder de fogo do Palmeiras, assim, pelo menos em cenário nacional, para bater de frente com o Flamengo. Pedro, então, se a gente pensa, primeiro, prazer estar com você, se a gente pensa que o Palmeiras vai jogar contra o Flamengo, eu tenho dúvida de qual vai ser a escalação do Palmeiras. Eu não sei se Felipe Melo e Zé Rafael vão fazer o meio, se vai ser o Danilo, eu não sei se o Wesley foi poupado ontem, se ele vai jogar contra o Flamengo. Já acho que o Flamengo é esse, né? Eu ficaria surpreso, não sei você, queria te fazer essa pergunta, se o Flamengo tiver uma grande novidade na escalação para o domingo, Pedro. Tudo bom, Marra? Prazer falar contigo também. Seria uma grande surpresa mesmo. Se o Flamengo não entrar em campo com aquele time considerado ideal pelo Rogério Ceni, né? Com Arão e Rodrigo Caio na defesa, Felipe Luiz, Isla, Diego, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, você vê que sai até fácil, né? De tanto que a gente já repete esse time. Mas seria muito, muito estranho mesmo se de fato ele trocasse de última hora. Não acredito nessa possibilidade, não. A tendência é ele fazer aquelas trocas geralmente mais para o fim da partida. Sai o Diego, que já é um veterano, e aí segura um pouquinho, bota o João Gomes para de repente dar uma fortificada no meio de campo, mas ele perde, claro, uma referência importante ali, que é o Pedro no ataque, para ter de repente uma necessidade mesmo de fazer dupla ali com o Gabigol, a dupla tão falada. Ele não tem essa possibilidade. Tem o Rodrigo Muniz, claro. Acho que eu tô querendo mudar, hein? Acho que eu tô querendo pôr ali um Bruno Viana, deixar o Arão. Acho que o time não vai perder tanta qualidade ali no meio de campo. Na saída vai do Diego, um pouquinho então? Mais segurando assim um pouquinho ali Rony, Wesley. Por que não, hein? Por que não, hein, Pedro? Difícil. Aquele jogo em Brasília que houve na temporada passada, que foi o primeiro jogo do Ilharão como zagueiro, acho que foi o Eugênio, agora não sei quem falou que no comecinho assim houve até um contragolpe do Palmeiras assim muito perigoso, quase que o William abriu o jogo para fazer um Bigode perdeu um gol, não foi? Isso, um cruzamento do Vinha, se eu não me engano, ali pelo lado esquerdo, pelo lado direito da defesa do Flamengo, no caso, que é aquele ponto ali mais sensível. O Isla avança demais, o Felipe Luiz segura um pouquinho, e aí, de fato, o Flamengo fica um pouco mais exposto. Muitos torcedores até criticando, assim, até nessas partidas que o Flamengo venceu no Campeonato Carioca. Olha, esse lado do Isla aí não tá muito bacana, não. Tem que consertar um pouquinho. Mas naquela partida o Rony não jogou, né? O Palmeiras segurou o Rony por conta de Libertadores, confronto com o River, se eu não me engano. Então, vai ser um duelo bastante interessante. O Rony, que também disputou pelo Atlético Paranaense a Supercopa contra o Flamengo no ano passado, mas já envolvido em possibilidade de negociação. Então, tem vários elementos aí para essa partida, sempre saboroso. Uma pena que nesse momento a gente de fato não pode contar com o público lá para ser um grande espetáculo assim, que dá outro tom, outra pulsação para o estádio, né? Com certeza, Pedro. E aí eu mando a pergunta pro Eugênio. A gente falou sobre o Flamengo não ter nenhuma surpresa, o lado ali direito com o Isla, e do Palmeiras. O que tem que explorar? Como você entraria? Um time mais veloz, um time para segurar mais esse time rubro-negro? Qual seria a sua estratégia?
Eu acho que é isso, né? Eu acho que é botar um time que tenha, primeiro, a capacidade de bloquear essas ações ofensivas do Flamengo. Ele tem que estar muito atento a isso, porque o Flamengo é muito dominante. Um time que consiga sair dessa marcação alta que o Flamengo faz. O Flamengo marca muito forte. E mais. Pessoal, olha só, o mês nem acabou ainda e dá uma olhada nos meus resultados. Mais de 100 mil reais em vendas utilizando robôs que vendem pra mim quase no piloto automático. Se você quer saber como que eu faço isso, clica no link aqui embaixo e vem comigo que eu vou te mostrar o meu método 100% testado e 100% comprovado que eu uso para fazer vendas todos os dias pela internet usando robôs.